Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. E a UFG divulga hoje a lista dos aprovados na terceira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada aí do Ministério da Educação. Para essa chamada, a confirmação de vagas deverá ser feita entre os dias 19 e 20 de fevereiro pelo site sisu.ufg.br. Vale lembrar que o estudante que não fizer essa confirmação perderá a vaga. Os estudantes devem ficar atentos, já que na lista anterior, de segunda chamada, foram convocados 2.606 candidatos. Para essa terceira chamada, a previsão é de que sejam convocados cerca de 600 candidatos. E atenção para o horário. Nos 2 dias de confirmação online, o prazo se encerra às 5 horas da tarde. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é segunda-feira, dia da nossa parceria com a Universidade Estadual de Goiás, a UEG. A jornalista Ana Carolina já está na linha do Intercampus para trazer as novidades aí da UEG. Olá, Ana Carolina, tudo bem? O que você nos conta hoje? Tudo bem, Ana Flávia, e bom dia aos ouvintes do Intercampus. Hoje eu vou comentar sobre as principais notícias que ocorreram na semana na UEG. O Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação da Universidade Estadual de Goiás realizou, na última quinta-feira, o curso Captação dos Recursos, Valuation e Prospecção de Investidores. O curso foi ministrado pelo instrutor André Ramos, CEO da Mindfy Diagnósticos e Pesquisas Clínicas assistidas por IA. O objetivo do curso foi ajudar empreendedores a entenderem como elaborar um propósito para a captação de recursos nos seus negócios. E, segundo o instrutor, um passo importante para conseguir investidores é pensar no nicho que se quer atingir, ser específico no propósito do negócio para este nicho. E hoje é o último dia para candidatos pedirem isenção de taxa de inscrição no vestibular 2019/2. Os pedidos podem ser realizados com o preenchimento do formulário de isenção presente no site www.estudeconosco.ueg.br. Os pedidos deferidos e indeferidos serão divulgados no dia 18 de março. E neste sábado, dia 16, ocorreu a aula inaugural do programa UEG em Rede. A aula foi transmitida ao vivo pela UEG TV para todos os polos EAD e assistida por todos os alunos e tutores de diversos municípios do estado. O programa UEG em Rede visa democratizar o ensino superior público, gratuito e de qualidade. Para isso, o programa conta com ferramentas disponíveis para a educação à distância que possibilitam a participação da universidade em todos os municípios goianos. Por hoje é isso, Ana Flávia. Até a próxima semana. Ok, Ana Carolina, muito obrigada por sua participação aqui no Intercampus e até semana que vem. O reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira Brasil, se reuniu recentemente com representantes das regionais Catalão e Jataí da UFG, novas universidades que estão sendo criadas aí no estado de Goiás. A diretora da Regional Catalão da UFG, professora Roselma Lucchesi, participou do encontro e falou com a Rádio Universitária sobre esse processo de criação da Universidade Federal de Catalão. Vamos ouvir. Bem, eu falo em nome da UFCAT, Universidade Federal de Catalão em implantação. Nós somos regional da UFG, Catalão, mas nós tratamos nesse momento do desmembramento, né? Quais são os passos do desmembramento e a que medida, qual a dinâmica que esse desmembramento ocorrerá. Os pontos fortes tratados nesse momento, que partiu do convite do reitor Edivar, de uma conversa mediante a necessidade de tratarmos esse assunto de forma mais efetiva. A tutoria, como todos nós sabemos, ela foi assinada no final do ano e a UFG passa a ser tutora tanto da implantação da UFJ quanto da UFCAT. Então, em conversa, os 3 representantes das 3 universidades realizaram essa agenda.
Quais são os assuntos pontuais tratados? Primeiro, falamos a respeito das questões orçamentárias, uma vez que as 3 universidades já contam com um orçamento separado e nós já somos, tanto a UFJ quanto a FCAT em implantação, já somos unidade gestora orçamentária, isto é, nós já temos manuseio e efetivação do orçamento que nos é de direito. A partir disso, nós precisamos das equipes capacitadas para que possamos montar todo esse processo e executá-lo. Então, todo esse processo aconteceu no mês de janeiro e nós aí montamos as equipes que já vinham sendo preparadas ao longo do ano de 2018. Outros assuntos também tratados foi como se dará a realização das ações de transferência de serviços, se é assim que a gente pode dizer, entre capacitação, ações que devem ser realizadas já aqui nas regionais, que são as universidades em implantação, a que medida isso acontecerá? Uma vez que nós ainda não temos uma previsão de concurso para os novos servidores que comporão as equipes que, por sua vez, farão toda essa prática administrativa que é equivalente a todo um reitorado e todo o serviço de reitoria quanto dos pró-reitores. Na medida que nós ainda não temos esses servidores e nem previsão dos concursos, a UFG nos passará de uma forma gradativa e na medida da condição que nós temos em executar esses serviços. Do demais, foi realizado reuniões, grupos de trabalho específicos com cada coordenação das universidades em implantação com as suas respectivas pró-reitorias. E acordado que toda a transferência de atividade ela acontecerá na medida que nós sejamos capacitados para isso. Foi um momento muito importante porque nós precisávamos ter um ponto de partida para a tutoria. Nós temos aí plena consciência que nós teremos que assumir toda essa atividade para que daqui a algum tempo nós possamos andar independentemente. É um momento de partida, mas aí com uma construção longa e um caminho longo pela frente. O Intercampus volta já. Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho. Toda segunda, 14h, reprise no sábado, 19h. Estamos apresentando Intercampus. A Pontifícia Universidade Católica de Goiás desenvolve um projeto de extensão que tem como objetivo contribuir na construção da cidadania de crianças e adolescentes por meio do circo. É a Escola de Circo Dom Fernando, localizada na região leste de Goiânia. A repórter estagiária Gabriela Tavares conversou com a psicóloga e coordenadora da escola, Janaína Gomes, que deu mais detalhes sobre o projeto desenvolvido na unidade. Vamos acompanhar. Criada em 1996, a Escola de Circo Dom Fernando integra os projetos de extensão da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e seu principal objetivo é contribuir na construção da cidadania de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para nos contar um pouco mais sobre o trabalho da Escola de Circo Dom Fernando, convidamos a psicóloga e coordenadora da escola, Janaína Gomes. Obrigada por aceitar nosso convite, Janaína. Bom dia. Nós é que agradecemos o contato de vocês. E a Escola de Circo Dom Fernando, ele é um programa de extensão vinculado ao Instituto Dom Fernando, né, que é o IDF, que compõe a Pró-Reitoria de Extensão e Apoio Estudantil da PUC Goiás. Então, a Escola de Circo, ela é situada aqui na região leste de Goiânia. Ela atende crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 17 anos, né? E nós funcionamos aqui no contraturno escolar,
né? Nós recebemos crianças e adolescentes e nós trabalhamos com a metodologia do circo social, né? Que trabalha com a proposta da educação não formal, onde essas crianças e adolescentes, né, que aqui ficam no contraturno escolar, trabalham com essa metodologia. Nós trabalhamos com essa metodologia do circo social e nós utilizamos das atividades circenses, atividades esportivas, né? Nós temos várias brincadeiras populares em que os profissionais trabalham com as crianças para ter acesso, para que essas crianças tenham acesso, por exemplo, trabalhar sua concepção, seu entendimento enquanto cidadão, né, seu posicionamento aqui na sociedade, se tornarem cidadãos sabedores dos seus direitos e deveres, crianças e adolescentes críticos, pensantes, né? E a gente utiliza dessa linguagem artística, né, para contribuir com o desenvolvimento de valores humanos, né, formar cidadãos criativos e sujeitos da sua própria história. Entendi. E a escola de circo, ela existe já faz um tempo, né? Surgiu em 96. Isso. Você... Desde 1996. Uhum. E vocês acompanham as crianças e jovens que já participaram da escola? Vocês sabem que efeitos que trouxeram para esse pessoal na formação deles, enfim? Sim, inclusive, são os egressos da escola de circo. Nós temos parceria com alguns egressos em que eles participam dos eventos que são realizados pela escola de circo. Nós temos contato, né? Nós mantemos contato com vários egressos, inclusive aqui da comunidade. Dois dos arte-educadores que trabalham na linha de frente com os educandos, desenvolvem atividades, eles foram egressos, foram educandos aqui na escola de circo e hoje estão atuando como profissionais aqui no espaço, né? Como arte-educadores. E outros egressos que estão, né, seguiram na vida adiante, que estão lá fora, participando de instituições que também trabalham com a arte, levam essa cultura popular, contribui aqui nos eventos pontuais, como, né, dar contribuições no desenvolvimento de atividades, nas parcerias, nos eventos que a PUC realiza aqui na escola de circo e também fora. Certo. E de que forma você acha que a escola ajuda esses jovens, essas crianças que participam aí? Bom, assim, a gente tem, assim, como principais objetivos, nós temos estimulado, né, o respeito ao próximo, o envolvimento deles em ações que requeram atitudes altruístas. Nós despertamos o interesse dessas crianças e desses adolescentes pelos direitos humanos, por meio de atividades em grupo, utilizando da própria atividade circense, da atividade esportiva, da capoeira, por exemplo, dos jogos pedagógicos, com o objetivo de resgatar, né, a história do circo e levar essa história do circo como uma ferramenta, né, de socialização, de promoção da cidadania, o envolvimento deles em espaços, né, na sociedade que possam favorecer o reconhecimento deles, né, e também desses valores. A gente tem estabelecido diálogo com as famílias, né, estabelecendo parceria com as famílias e com as instituições sociais, equipamentos sociais da comunidade local, porque a gente entende que o trabalho em rede ele é muito importante para fortalecer, né, esses nossos objetivos e oportunizar para essas crianças e adolescentes o acesso, né? Acesso a atividades relacionadas à saúde, educação, cultura, esporte, lazer. E é isso. Sim, e geralmente quem se inscreve para essas aulas são as pessoas que vivem mais perto da escola, são membros da comunidade acadêmica ou é alguém que tem relação com o circo? Quem que é? Então, a escola de circo, ela abre as portas para a comunidade, para toda a comunidade, e tem alguns critérios para participar, né? Então, o que funciona no contraturno escolar tem que estar regularmente matriculado, e um dos nossos objetivos é que auxiliar essa criança ou adolescente no rendimento escolar. Então, assim, ela é
legal que seja da comunidade próxima, porque senão atrapalha o deslocamento, por exemplo, se for de uma comunidade mais distante, compromete no horário de ingresso na escola formal, né? E aí fere um dos nossos objetivos, que é o rendimento, que é o bom desempenho na escola formal. Então, geralmente, boa parte dos nossos educandos é aqui da comunidade local, dos bairros próximos, vizinhos. Entendi. Esse ano, né, a procura na escola de circo foi muito grande, né? Vocês encerraram a inscrição na mesma semana, né, que abriu. Eu queria saber se tem alguma seleção dos inscritos ou se tem alguma lista de espera também. A gente abre o período de inscrição por ordem de chegada. Então, à medida que vai chegando e preenchendo as vagas, vão ocupando essas vagas e aí a gente faz, sim, uma lista de espera. Nós temos uma lista de espera, depois de, né, com o tempo, nós estabelecemos uma data em que, se houver desistência, que isso acontece com pouca frequência, geralmente não acontecem desistências assim, por livre e espontânea vontade, geralmente é algum fato de mudança do bairro ou do horário escolar que não dá certo. Aí a gente chama os próximos da lista. Quanto tempo, em média, que a criança fica na escola? Então, nós temos educandos aqui, o ingresso, né, é de 7 até 14 anos e fica até os 17. Nós temos educando que entraram com 7 e saíram aos 17 anos de idade. Certo, entendi. Tem alguma taxa de matrícula? Não. É um programa mantido pela PUC Goiás. Nós disponibilizamos alimentação, né? A instituição oferece alimentação e não tem nenhum valor. O compromisso, a contrapartida é a participação da família e a frequência dos educandos. Certo. Bom, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Universitária, Janaína. Nós conversamos agora com a psicóloga e coordenadora da Escola de Circo Dom Fernando, Janaína Gomes. Eu que agradeço, tenham um excelente dia e nós estamos com as portas abertas a todos que queiram conhecer, até mesmo como voluntários, e conhecer a proposta da Escola de Circo Dom Fernando. Tá certo, então. Obrigada. Bom dia, viu? Bom dia, Gabriela. O Intercampus volta já. Você tem um encontro marcado com os grandes compositores da história da música. Sala de Concertos, um programa com 5 décadas de tradição na divulgação da música erudita em Goiás. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 10 da noite. Universitária, a rádio da qualidade musical e da diversidade cultural. Voltamos a apresentar Intercampus. A Pró-Reitoria de Graduação da UFG, a Prograde, é um órgão integrante da Administração Central da Universidade que tem como atribuição supervisionar e coordenar as atividades de ensino que envolvem os 155 cursos de graduação da UFG. Para falar um pouco mais sobre as atividades previstas pelo órgão para este início de semestre, a acolhida e aos novos estudantes, a gente conversa agora com a professora Jaqueline Araújo Civardi. Ela é pró-reitora de graduação da UFG. Olá, professora, obrigada por falar com a gente, comparecer aqui pessoalmente aos estúdios da Rádio Universitária. Bom dia, Ana Flávia, bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Professora, para a gente começar, né, na semana que vem, na terça-feira mais precisamente, cerca de 1.000 estudantes, mais de 6.000 estudantes, né, aprovados aí na UFG por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificado do Ministério da Educação, devem começar a fazer matrícula, né, na UFG, as matrículas presenciais, né? Quais as recomendações aí mais importantes para esse momento da matrícula que os calouros não podem deixar de observar, professora? Ana Flávia, os calouros eles devem observar a documentação que deverão levar, principalmente em relação ao que está previsto no edital e atentar-se em relação ao escalonamento também, porque são por dias, e ele ficar atento em relação a esse ponto, e dizer que nos dias 25, 26, 27 e 28, aliás, dia 1º de março e o dia 7 de março, as matrículas ocorrerão.
Então, nesse sentido, ficarem atentos a essas datas, 26, 27 e 28, 1º de março e 7 de março. E ao escalonamento. Todas as informações estão no site sisu.ufg.br. Professor, é bom a gente lembrar, né, que o estudante que não tiver toda a documentação ali no momento da matrícula, ele pode perder a vaga, né? Inclusive os estudantes aí que concorreram pelo sistema de cotas, né? Porque eles vão precisar comprovar ali no momento da matrícula, passar pelas comissões, né? Para poder realizar a matrícula e aí sim ingressar na UFG, não é isso? Exatamente. Essa é uma observação bem feita. O levar essa documentação, o observar aquilo que está escrito nos editais, faz com que a matrícula ela possa ocorrer. Caso essa documentação não esteja, pode haver algum tipo de comprometimento na realização da mesma. Então, é muito importante ao estudante ter essa leitura prévia do edital, verificar quais são esses documentos que devem levar, porque, conforme você disse, principalmente os alunos cotistas, os candidatos cotistas, eles passarão por comissões e essas comissões, claro, exigirão essa documentação completa. Professora, e além, né, desse momento da matrícula, que a matrícula vai ser toda realizada lá no Centro de Eventos da Universidade, que fica no Campus Samambaia, a Prograde, né, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade, ela está organizando aí alguma atividade específica para acolher esses novos alunos, esses calouros que estão chegando aí na universidade, nesse início de 2019? Durante as matrículas, nós estaremos apresentando parte das ações que nós estamos desenvolvendo da universidade. Terão alguns estandes pelos quais os calouros passarão por eles, até para conhecer um pouco as nossas ações. E, posteriormente a esse movimento, no dia 16 de março, nós contaremos ainda com uma acolhida dos calouros e seus familiares, onde o reitor da nossa universidade, o professor Edivar Madureira Brasil, ele será o anfitrião com a equipe gestora, em parceria aí com as unidades acadêmicas. No ano passado, né, professora, as unidades acadêmicas, né, elas fizeram aí, se reuniram para recepcionar os estudantes, teve debate, exibição de filme, aquela campanha contra o assédio moral, sexual na universidade, ela foi apresentado, né? Esse tipo de ação é muito importante, né, professora, para que o novo estudante ele possa conhecer um pouquinho a universidade, conhecer os limites impostos ali dentro, né? Sim, essas ações que são desenvolvidas pelas unidades acadêmicas nesse momento de recepção do calouro mostram em parte quais são as ações, as iniciativas que nós estamos desenvolvendo, as discussões, os debates que também são promovidos dentro da universidade, a preocupação política e social que nós temos também em relação a temas como os que você citou. E aí poderíamos dizer que, para além desse movimento que vai acontecer durante as atividades, né, promovidas pelas unidades, nesse sábado coroaria, então, parte dessas ações desenvolvidas com esse congraçamento entre os familiares, calouros e toda a equipe da UFG. Professora, por falar nesse momento, né, por falar em família, assim, grande parte dos estudantes que está chegando agora à universidade são ainda muito jovens, né, meninos e meninas aí 16, 17, 18 anos. E é uma mudança muito, muito grande, né, na vida, não só desses jovens, né, mas também das famílias, né? Como é que a família deve encarar esse momento, pode ajudar esse jovem? Porque é um momento de muitas novidades, né, que eu imagino pelo menos na minha época, né, eu fiquei com muitas expectativas, né? Não só na sua época, na minha também, Ana Flávia. É uma mudança radical, podemos assim dizer, porque é um novo movimento, novas experiências, e esse jovem precisará efetivamente de um apoio dos seus familiares. E, nesse caso, é importante que a família esteja muito presente, o acompanhe efetivamente em termos da escuta, principalmente, porque conforme nós mesmos, né, já vivenciamos um pouco essa experiência, as mudanças, elas são mudanças bastante fortes, porque você acaba entrando aí, de uma certa forma, nesse mundo adulto e acadêmico simultaneamente. Então, é necessário esse acolhimento por parte dos familiares e de nossa parte também, naquilo que nós pudermos ajudar em termos desse acolhimento, estamos aí junto com essa família.
Professora, quando a gente fala disso, acho que vem uma outra perspectiva, né, em mente, que é a questão da formação desses alunos que entram na Universidade Federal de Goiás, né? Nos últimos tempos, a gente tem visto aí, inclusive, uma campanha, né, de desconstrução da qualidade dos cursos da universidade, da formação oferecida pela universidade pública, né? O que a gente pode dizer para esses novos alunos e para suas famílias, né? O que esse novo estudante vai encontrar na UFG? A UFG, sem sombra de dúvidas, ela é uma das melhores universidades do nosso país. Os dados, as estatísticas comprovam isto. E, conforme também você disse, esse processo de desconstrução é uma desconstrução política que vai ao encontro também de determinadas perspectivas também políticas. É delicado o momento, sem sombra de dúvidas, contudo, os familiares, os candidatos, os estudantes, não devem se preocupar em relação a essa questão. É claro que desafios ali, eles estão presentes, fazem parte desse movimento, mas é essencial dizer que a universidade pública, gratuita e de qualidade, referenciada, ela é voltada para a população, para todos que queiram ingressar nela. E os debates que são feitos ali, o movimento que é feito ali, é um movimento muito de tentativa de debate amplo, de conscientização e de uma formação humanística e voltada para a cidadania, acima de tudo. Formação profissional e dentre outros aspectos. Portanto, essa desconstrução, desde o meu ponto de vista, em uma análise que eu faço, é uma falácia. E isso aí mexe muito com o papel que nós temos dentro desse aspecto de formação crítica desse cidadão. Então, nós não devemos, de certa forma, nós, enquanto sociedade, prestarmos mais atenção nos discursos, ouvirmos o outro lado também, para até ponderarmos e tomarmos partido daquilo que efetivamente toca nessa discussão. Até porque, né, professora, por exemplo, a Universidade Federal de Goiás, segundo levantamento aí do ranking universitário da Folha de São Paulo, né, ela está entre as 20 melhores universidades do país. Né? Então, algum mérito essa universidade tem, né? Com certeza nós estamos formando profissionais, não só para Goiás, mas como para o Brasil, né? Então, essa ideia de que na universidade não se aprende nada, que é só um passatempo, né? Isso não corresponde de maneira alguma à realidade, né? Não, os números eles mostram, né, em termos quantitativos e qualitativos, inclusive, a quantidade de pesquisas que nós desenvolvemos, como nós nos envolvemos e preocupamos com as questões culturais, com a inserção na sociedade, com o desenvolvimento social. Há toda uma dinâmica e há todo um movimento dentro do contexto universitário que nos levam a desconstruir, em parte, essas questões. Agora, claro, a universidade, ela é um pedaço dessa sociedade. Nós temos aí 50 mil pessoas dentro desse âmbito universitário. É quase que uma cidade, né, dentro desse espaço. E quando a gente pensa nisso, problemas, eles emergem, assim como emergem fora desse âmbito. Agora, o que não dá para ser dito e desconsiderar aquilo que ela tem de bom e aquilo que ela impacta socialmente e também na formação dos futuros profissionais. Professora, só para a gente encerrar a nossa conversa aqui, então, né, vamos lembrar mais uma vez aos estudantes, né, que a matrícula aí dos alunos novatos, os calouros, começa então na terça-feira e vai até o dia 7 de março, é isso? Exatamente. Então, nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, 1º de março e 7 de março. Reiterando novamente que serão em dias por curso escalonado e informações no site sisu.ufg.br. Tá certo. Essa foi a participação aqui no Intercampus da professora Jaqueline Araújo Civardi, ela que é pró-reitora de graduação da UFG. Professora Jaqueline, muito obrigada por comparecer aqui presencialmente aos estúdios da Rádio Universitária. Eu que agradeço e desejo uma boa tarde para todos. Boa tarde, professora. E com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de George Barbosa. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.